Bora contar também que PP, meio atacante do Porto, foi alvo de 6 clubes brasileiros nas últimas horas. Galo correndo risco de rebaixamento, as últimas no mercado, além de muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Romarinho. Atacante brasileiro de 34 anos de idade, livre no mercado, ele quer jogar no futebol brasileiro. Contei para vocês nessa semana que o Corinthians não pretende contratá-lo por uma decisão do Fabinho Soldado. Romarinho também foi especulado como possível reforço de Grêmio e Santos, mas os dois clubes asseguram que não existe negociação no momento. Já o Fluminense está de olho em Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que fez sucesso durante a Copa do Mundo de Clubes vestindo a camisa do Mamelodi Sundowns, a pedido do time sul-africano de 2,5 milhões de euros, e é bom que o Fluminense seja rápido, até porque uma equipe do Qatar também já está na parada. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meio atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada, ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vá jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Bora falar agora sobre a chance de um Clube Atlético Mineiro ser rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo faz campanha horrorosa, é o penúltimo colocado no torneio com 20 equipes, ou seja, 19ª colocação. 4 derrotas seguidas, 5 partidas sem vencer, são 12 pontos conquistados em 15 rodadas. Importante contar que essa campanha é formada por 2 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, saldo de gol negativo em 9. E a péssima campanha do Galo reflete o que é o Sub-20 do Atlético já há algum tempo. Você sabia que o Galo não é campeão mineiro desde 2019 na categoria Sub-20? A última conquista importante do Sub-20 foi o Brasileiro de 2000, Brasileiro Sub-20, mas que só acabou em 2021. Enorme jejum de um Atlético que também não tem conseguido boas vendas. Na temporada 25 e 24, uma única transferência de atleta por exterior de jogadores formados na base. O Alisson acabou indo jogar no Shakhtar por 88 milhões de reais. E se as coisas vão mal na base do Galo, não dá para dizer o mesmo em relação ao Cruzeiro. Investimento grande feito pelo Ronaldo Fenômeno enquanto dono da SAF tem surtido efeitos. Se o Galo é o penúltimo colocado no Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro aparece na 3ª colocação com chances reais e evidentes de passar para a próxima fase. Os 8 primeiros vão para um mata-mata. Queria destacar, dentro dessa campanha boa do Cruzeiro, um meio atacante de só 17 anos de idade, que é o artilheiro da competição e tem chamado bastante atenção. Batistella, jogador que já tem 11 gols e 5 assistências em apenas 15 rodadas, ou seja, 16 participações em gol em 15 jogos, tudo isso com só 17 anos de idade. Diante do sucesso do Batistella, o atleta já foi chamado para discutir a renovação do seu contrato, que vence em dezembro do ano que vem. Antes de gravar o vídeo, eu ainda conversei com Adilson Batista, que é o chefão das categorias de base do Cruzeiro. Ele fez altíssimos elogios a esse jogador,
Atleta de muito destaque porque bate bem na bola, é bom cobrador de faltas e cheira a gol, segundo o próprio Adilson Batista. Só para completar, em relação à Raposa, o Cruzeiro tem dominado o futebol mineiro das categorias de base. O maior rival do Cruzeiro hoje não é o Atlético, e sim o América, quando se fala em base. Ontem, nós demos uma informação aqui anteontem, e aí falei isso lá na rádio hoje, mas a audiência é rotativa. Falei lá na rádio hoje, meu jovem, eu tava te ouvindo. A gente passa a informação porque é informação. E o torcedor, que é a razão de ser do clube, seja ele SAF, associativo, precisa ter noção, precisa ter conhecimento de coisas boas, de coisas ruins. O torcedor não pode ficar alienado. Não, o que me interessa é dentro de campo. Sabe por quê? Que não basta saber só o que acontece dentro de campo. Isso vai para qualquer torcedor, qualquer clube. Porque o resultado do que acontece dentro de campo tem muita ligação com o que acontece fora de campo. Vocês estão entendendo? Então, por que nós estamos falando isso? Eu trouxe uma informação aqui anteontem de que o Atlético tinha negociado com o Palmeiras, antecipado as parcelas da negociação, estava devendo o Paulinho e devendo a gente. E aí, isso é onda, é mentira. O Atlético ontem confirmou a informação. A informação oficial do clube é que, sim, há uma pendência com o Paulinho. E aí o Atlético só questiona os valores que foram apresentados. Eu não sei efetivamente dos valores, né? Mas eu falei só do percentual. Eu trouxe aqui que era 70% do Atlético e 30% do Atlético. Só que hoje pintou uma informação que é 80-20, mas independentemente do percentual. Foi até o que o pessoal do Atlético e do atleta disse quando o atleta foi transferido pro Palmeiras. Então é isso. Na época disseram que era 70-30, 70%, 30%. Na época falaram que era 70-30? Falaram, 70-30, 12,6% para o Atlético e 5,4% para o atleta. A gente trabalhou aqui com esses valores, a gente fez crítica a esses valores. Aí onde eu estou querendo chegar... Talvez o Atlético tenha pago, sei lá, um percentual pequeno disso. A verdade é que está atrasado. Onde eu estou querendo chegar é que, mexendo em tudo isso, o Thiago descobriu que tem outro débito com o Paulinho, né, Thiago? Ontem a gente Além da venda. Então, ontem a gente trouxe aqui falando sobre as luvas. Quando o atleta chegou ao Atlético, o Atlético se dispôs a pagar luvas e pagaria apenas luvas pela contratação do jogador. Essas luvas eram diluídas no contrato e o Atlético está em atraso nessas luvas com o atleta, que o Atlético ainda tem que pagá-las. Além disso, eu, conversando ontem com algumas pessoas, eu soube que o Atlético tem um débito com os atletas nesse momento por causa das férias. Porque o Atlético deu e antecipou as férias para julho agora, por causa dessa disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, diante dessas férias, o Atlético teria que pagar um valor aos atletas e esse valor não foi pago aos jogadores. Conversei ontem com 2 representantes de atletas que me confirmaram esse atraso, esse novo atraso do Atlético em relação aos pagamentos aos jogadores. É difícil, né? É difícil, eu sei que o torcedor, ele assiste e aí ele fala assim, poxa, mas vocês vão ficar falando só sobre esse assunto? Mas o que vem à tona hoje no Atlético, quando você vai conversar sobre Atlético, é as dívidas. Alguém aqui tem prazer de vir aqui falar sobre isso? Não. Não. Alguém aqui está fomentando alguma inverdade? Não. O próprio Atlético confirmou isso. Na quarta-feira a gente teve com o Paulo Brax lá, ele disse que existem débitos com os jogadores e agora o Thiago traz essa questão das férias. Então, assim, o torcedor tem que entender que isso tudo é um conjunto de coisas que estão relacionadas ao que o próprio Rafael Menin disse, do momento que o Atlético vive. Agora, o que a gente espera também é que, quando a SAF foi instituída, foi dito que salários atrasados, essas coisas não iriam mais acontecer no Atlético. E a gente espera que isso seja prioridade na hora da retomada da situação. Então, os jogadores retornam no início da próxima semana. A diretoria segue em busca de reforços no mercado. Primeiro volante é prioridade, mas, por enquanto, o Galo não tem nenhuma negociação avançada com nenhum atleta. Para o ataque, a Itatiaia confirmou que o Galo fez oferta ao Sporting de Portugal para a contratação do atacante Biel, brasileiro de 24 anos, já jogou no Bahia, no Fluminense, inclusive teve, na época do Bahia, no início desse ano, a maior venda da história do tricolor baiano. 8 milhões de euros pagou o Sporting, só que lá em Portugal o jogador teve poucas oportunidades. Ao todo 10 jogos, 3 como titular, e o Biel, a princípio, está sim na lista de transferências, né, do Sporting nesta janela. A princípio, para ele ser negociado em definitivo. O Galo quer o empréstimo, assim como outros clubes. Tem concorrência.
São Paulo, Vasco da Gama e Corinthians também já fizeram ofertas ao representante do atacante Biel. O Galo que confirma pendência financeira com o atacante Paulinho, que foi para o Palmeiras no início desse ano, uma negociação que girou em torno de 18 milhões de euros no total, e o Galo tem aí um repasse a fazer ao atleta. Tem um percentual que é do jogador, do seu representante, e há atraso nesse pagamento. O clube não confirma, só que o valor que foi falado, né, em alguns órgãos de imprensa, de 5 milhões de euros, não procede, é um valor menor, mas o Galo confirma essa pendência financeira e o clube está trabalhando aí para quitar essas situações, resolver o mais rápido possível essas pendências. O novo coordenador de mercado do Atlético é mineiro de Belo Horizonte, Rafael Barros, vai ser o coordenador de um dos braços do SIGA. Ele não será o substituto do Rodrigo Weber, que comandava a pasta, né? O SIGA, que é o Centro de Inteligência do Atlético. Só que ele é um velho conhecido aí do Paulo Brax, já trabalhou com o CSO do Atlético no Vasco da Gama, na Federação Mineira de Futebol, e estava por último no São Paulo. Toda sorte aí então ao Rafael Barros, que é um cara que vai, a partir de agora, trabalhar no SIGA, no Galo. Um abraço. É isso aí, Márcio Atleticano. O Galo segue aí com as movimentações, né? Tentando se esquivar de todos os problemas, né? O Galo que atravessa aí problemas financeiros gigantescos, vem encontrando muitas pendências aí, sendo muitas pendências divulgadas na mídia e assustam demais, né? Essa do Paulinho aí é para deixar de queixo caído. Mas o Atlético tenta aí se movimentar no mercado do jeito que consegue, traz aí um novo representante para o Sigas, para tentar buscar aí reforços para a equipe, né? Buscar aí esse scout de melhores possíveis jogadores para poder chegar no Galo. Então esperamos que tudo ocorra muito bem. Deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo.